Olá! Estamos aqui para mais um vídeo, nosso terceiro vídeo da segunda temporada. Que alegria, hein, Fê, poder compartilhar mais uma história inspiradora aqui que vai nos motivar e traz insights também, né? Porque a gente tá vivendo às vezes e tem ajuda de alguém que já passou por algumas coisas. Então eu fico muito feliz. Eu sou a Roberta Monteiro Herman, esqueci de falar antes, mas já curte aí, compartilha, envia para as pessoas também esse vídeo, porque às vezes a gente consegue dar ajuda para alguém, né, contando a história de outra pessoa que a gente assistiu. Então compartilha, ativa o sininho também para vocês receberem em primeira mão os nossos vídeos. Isso aí, eu sou a Fernanda Mello, muito feliz em estar na nossa segunda temporada. E foi o que a Roberta falou, compartilha, né? Tu pode daqui a pouco não estar vivendo nesse momento que a gente vai conversar agora, mas tem alguém que tu conheça. Então, né, vamos fazer o bem às pessoas em compartilhar um assunto, disseminar. E fiquem atentos. Levem a conexão que a gente está tendo aqui para as outras pessoas, que esse é o nosso intuito. E nós estamos aqui com a nossa super convidada, Bianca. Bianca, te apresenta um pouquinho aí pro pessoal, saber quem tu é, um pouquinho de ti. Então, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É uma honra participar e poder dividir essa experiência com outras pessoas. Me chamo Bianca Sense, eu tenho uma empresa de cosméticos naturais, sou aromaterapeuta e mãe. E mãe. É aí mesmo. Eu sempre digo no meu currículo, né, quando eu vou me apresentar em qualquer lugar, eu sou isso aqui. Eu sou mãe. Porque tem que estar no currículo. Tinha que começar por isso, inclusive, né? Mas... Verdade. E dentro do ser mãe, como é que foi o teu planejamento, Bianca, em se tornar mãe? Houve um planejamento? Houve um planejamento que, assim, eu fui mãe até um pouco antes, por pressão do meu marido, né? Encontrei um par que queria o mesmo que eu, né? Sim. Começar já lá de trás, já foi engatando um par que quisesse também formar uma família. Que a minha família, na minha história, a minha mãe não... Eu perdi meu pai muito cedo, ela precisou ir trabalhar, sustentar a família muito cedo. Então eu não tive muito contato com a minha mãe nesses casos. Ah, a mãe que vai olhar o caderno, a mãe que vai levar na escola, que vai na apresentação. Eu não tive isso. E isso fez muita falta pra mim, quando eu cresci, que eu percebi, né? Sim. Então meu sonho sempre foi ter uma família que eu pudesse dar isso para as minhas filhas, dar o que eu não tive. Então, às vezes eu olho, algumas amigas que têm carreira, que, né, uma trajetória diferente mesmo com filhos, eu admiro, acho tão lindo, mas ao mesmo tempo eu penso, se eu escolhesse esse caminho, eu não conseguiria me realizar nisso, que eu tenho lá no fundo, que é prover para elas aquilo que eu não tive. Então é isso que eu optei por fazer. Eu me dei conta, assim, mas eu sempre essas quis ser peças mãe? depois. Assim, tipo, Eu sempre quis ser mãe, Desde pequena, adorava cuidar dos primos, cuidar do meu irmão, que é menor, né? Bom, um pouco menor. Mas ele é menor. Eu exercia mesmo assim o papel de mãe, Sim, né? que acabou tu indo a figura de mãe de uma certa forma pra ti, por conta da tua mãe estar ausente, trabalhando, né? E aí, só que eu tava lá nos meus 28, 27, 28 quando eu casei. E eu já, naquela fase, parece que eu tava jovem, eu queria trabalhar, eu me formei em jornalismo, daí eu queria trabalhar, queria ganhar dinheiro, enfim, não tava pensando naquele momento em ser mãe. E o meu marido que já tava querendo ser pai logo, e aí deu bom, então, né, ele queria ser pai, eu queria casar. Deu bom, então vamos fazer um negócio. Vamos fazer uma negociação. Aí, marcamos o casamento. 3 meses antes do casamento, eu parei de tomar pílula. E eu tinha ovário policístico, né, na época. Então eu imaginei que seria difícil. Demoraria. E não, até levei 9 meses pra engravidar. Desde um prazo bem nervosa. Foi um prazo bem tranquilo. Não que eu não estivesse nervosa, né? Isso sim. Cada vez tu fica naquela apreensão, né? Exatamente. Quando tu diz, quero ter filho, exatamente. Né? Aí fica naquela pressão de... Exatamente. Passei por isso, aí 9 meses depois engravidei. Foi ótimo, a gravidez tranquila, tive um pouco de repouso, mas foi bem tranquilo. Ganhei minha primeira filha e estava amamentando, né? Nunca tinha menstruado mais, então ela tinha 8 meses, a minha filha mais velha, quando eu engravidei de novo. Uau! Então assim, já que vamos já que é pra ser mãe, vamos de cabeça incorporar. Foi. Aí aquele ano foi mais complicado, o primeiro ano, porque 2 bebês, uma recém-nascida pendurada nos peitos, a outra de fralda, aprendendo a caminhar, se agarrando nas coisas, cometendo suicídio a qualquer momento.
No primeiro ano foi tenso, mas... E eu acho que até pra própria mulher também, em se conhecer, né? Não, é outra. Nasce de novo, né? Nasce a mãe, que nem dizem, né? Nasce o bebê, nasce a mãe. Nasce mesmo, porque aí... É outra mulher. Outra mulher. Mas assim, quando tu e teu marido resolveram, vamos ser pais, né? Enfim, tu queria casar, ele queria ser pai, e aí vamos tentar. Tu pensou assim, não, realmente vou largar tudo pra me dedicar, porque eu já tenho esse exemplo da minha mãe, então já tava tipo no... Não tava claro. Tá, isso que eu quis dizer. Não ficou tava claro depois que foi nasceu. ficando claro, exato, porque daí essa vontade de realmente me doar pra ela se tornou mais latente, né? Mas não tava tão claro. Então, tanto que quando a minha mais velha tinha 3 meses, eu voltei a trabalhar, mas foi muito difícil pra mim, foi muito difícil. E eu sei que mesmo pra aquelas que conseguem, é muito difícil. Pra minhas amigas que passaram por isso e não, preciso voltar a trabalhar, ou me realizo, enfim, mas eu sei que esse momento de largar o filho é muito difícil mesmo. Eu preferi, nós conversamos, eu e meu marido, a gente fez as contas, uma babá, ou uma escolinha, ou, né, se tornaria mais vantajoso eu ficar em casa. Na verdade, eu voltei a trabalhar e quando eu engravidei da segunda, daí sim que se tornou vantajoso eu ficar em casa. Mas a gente sentou e conversou, tá, como é que vai ser? Tu vai ser o provedor, eu vou ficar em casa, eu vou te apoiar. E aí a gente deixou isso bem claro. Sim. Porque ele também, o marido também carrega um peso. Sim, imagina, né? Eu abri mão de muita coisa por conta da família. Abri mão de ser a líder da parte financeira. Porque eu acabo, sempre tem alguns negócios paralelos. Mas o peso todo financeiro ficou com ele, de sustentar e prover a família. E ele sente bastante isso, então eu procuro apoiar e faço a minha parte em casa, e, né, para que ele possa trabalhar da melhor forma possível e trazer o sustento da melhor forma possível para a família. Porque a gente trabalha em time, né? Sim. E sabe que é muito bacana tu falar isso, porque é realmente assim, cada um saber do seu papel e entender e aí tu precisa cobrar o outro. Porque às vezes eu fico pensando, a esposa tá em casa, tá cuidando da casa, tá cuidando dos filhos, a gente sabe que é uma rotina, de uma certa forma, sempre a mesma, né? Que limpa um lado da casa ali, organiza, a hora que vem tá tudo uma bagunça, né? Mas, enfim, de entender que o marido vai chegar em casa e os dois dividirem esse papel ou não, realmente. Calma, ele precisa descansar, ele precisa né, ter o tempo dele, que tu falou, eu vou dar a tranquilidade para ele prover, para ele exercer, né, o papel de pai e o papel de provedor. Exato. Mas isso é bacana, né? Conseguir fazer um planejamento bem. Porque senão a mulher ficar, não, agora fica tudo contigo, fica os filhos contigo, porque eu tô cansada e eu vou. Que é o que geralmente mas na fora de casa também tá. Aí o marido chega e diz, que saco, daí desequilibra a família deixaram, né? Alinhado. É um detalhe que causa muito ruído no casal. É muito complicado. Muita gente se separa por causa disso. Muita gente se separa por causa disso. Exatamente. E se tu for ver, é um arranjo que deve ser conversado, que não é tem complicado. Tem que estar definido, né? Uma vez tu sabendo, é muito mais fácil tu aceitar que o marido vai chegar, ele vai precisar sentar um pouco, descansar, relaxar a cabeça para depois estar disponível para a família. Muito bom. É um insight bem grande, assim. Não, realmente, vamos deixar alinhado. Olha, tu vai prover, eu vou ficar em casa. Eu sei que a tua rotina fora é exaustiva, eu sei que a tua rotina dentro de casa é sempre a mesma, então pode ser que tu vai chegar em casa e a casa não vai estar 100%, enfim, mas é uma casa alinhada, na verdade. Mais difícil ainda. O meu foco é assim, é elas, sabe? Se elas, a prioridade é elas. Sim. Não. Deixa eu reformular minha frase, porque não é bem assim. Elas vão assistir. Não, exato, elas sabem, a gente sempre fala sobre isso até em família, porque assim, filho a gente cria pro mundo, né? Por mais que a gente seja uma máxima assim, né, que todo mundo, senso comum, mas a gente acaba não agindo assim. A gente sempre procura dizer assim, marido e mulher não são parentes. Pode se separar a qualquer momento. Então a gente procura sempre cuidar um do outro, então a prioridade, na verdade, somos nós. Porque até o pediatra das minhas filhas, nossa, um santo do médico, doutor Neron, ele me dizia assim, a melhor coisa que tu pode dar para as tuas filhas é um pai e uma mãe felizes. Então, se vocês são felizes, a gente viaja só nós uma vez por ano, só o casal, outra vez a gente viaja com elas. Mas a gente cuida muito de nós dois, porque isso é o que vai refletir nelas. Não adianta eu largar marido, largar trabalho, largar minha vida para ser só o foco para elas. Como parecia isso que eu tava dizendo, mas não é bem isso, tem esse outro lado, né? Sim. Perfeita a colocação. E daqui a pouco as crianças crescem e vão ao mundo, graças a Deus, né? Se eu conseguir deixar seres humanos prontos para ir ao mundo, é o meu trabalho. Deixar seres humanos bons e
e íntegros para que, né, que o mundo seja melhor, digamos assim, eu fiz meu trabalho e eu e o meu marido vamos continuar juntos, se Deus quiser, pro resto da vida. Meu objetivo é esse, porque a minha mais velha tem 13 anos. Já Vocês tá cuidam muito do casal. do casal. A gente cuida mais do casal. Nossa, Primeiro do E casal, é depois dos bem filhos. isso, às vezes tu fica, não, cuida, né, pra cuidar dos filhos, né? Até Sim, porque isso vem a larga. maternidade e automaticamente tu te remete a isso. É. Mas, em algum momento, Mas né, os filhos vão pro mundo e daí como é que fica? E essa nuance faz parte do meu trabalho, do meu papel de Sim. mãe, ter de mulher do esse lar. cuidado. Muito bem alinhado, né? Uau! Depois vocês vão lá e procurem a Bianca. E marquem com ela uma conversa. Bianca, como a gente faz um planejamento quando os casais querem se alinhar? Bianca, como vocês fizeram? Olha, podia dar uma consultoria, porque olha, Eu Porque, converso assim, bastante sobre isso. Ninguém pensa sobre isso, né? A gente não vai faz vivendo, planejamento. Vai E aí o vivendo, casamento vai vai. acabando, as crianças vão Tu ficando não sabe lá. nem em que ponto o casamento acabou, porque já foi lá atrás, tu não identificou. Exatamente, acontece Porque isso. não porque ficou alinhado, não ficou organizado. É. Olha só. Nossa. Não, É, já agora conheço isso a é uma Os organização. nossos planejamentos são É. bem certos, né, Fernanda? A gente fez nosso bloquinho. Até Pra o amor isso, tem que ter tem organização, que até a estar família. organizado. É. Tem que estar mesmo. Eu nunca tinha ouvido Nossa, assim, até o falar amor com tem que ter organização. Porque essa é outra coisa, Agora, né? isso é A um gente órgão, né? decide ficar junto com a pessoa, né? Exato. Todos os Porque dias eu uma não sou a mesma que quando eu casei. Ele não é o mesmo de quando ele casou comigo. Somos pessoas completamente diferentes. E ao longo dessa jornada, que nos mudou tanto, a maternidade e a mudança pra cá e tudo, a gente foi se reconhecendo novamente. E assim, eu escolhi estar com ele. Ele escolhe todo dia. Eu escolho, então assim, vai acontecer coisas que eu não gosto, enfim. E ele também escolheu ficar comigo. Então, isso vai nutrindo o amor, talvez, ou... enfim, fortalecendo, né? e tu vai te E é o que apaixonando. tu tem um ambiente dentro da tua casa pra construir isso pra tuas filhas. Porque é muito fácil no meio da jornada, tu, não gosto mais dessa pessoa, essa pessoa não é... É fácil. Mas Já, pode descartar. já passei por isso muitas vezes, mas eu nem escuto esse tipo de coisa. Não, eu escolhi estar com ele, isso que ele fez, a gente vai conversar, a gente vai... Por quê? Porque as crianças são o nosso projeto juntos. Sim. E ele sabendo que eu dediquei a minha vida profissional pra isso, a responsabilidade dele é maior. Sim. Porque se ele hoje resolver, não quero mais, como é que eu fico? Sim. É complicado, né? Sim. Eu tenho muito em risco e ele sabe disso. Sim. Daí a E sintonia honra dos isso. dois e deixar isso aqui. Chocada. Essa organização. Porque as toda. mulheres hoje elas Gente, querem a sociedade não quer que a gente faça tudo. Que a gente só seja autossuficiente financeiramente, que a gente esteja disposta, bonita, bem arrumada, cabelo pintado, e uma ótima mãe, e que vai na apresentação das crianças, e que olha a nota do colégio, que vai na reunião com a professora, que sabe o que está acontecendo. Não, é impossível. Impossível, a gente se cobra. Os homens ainda não têm esse tipo de cobrança da sociedade. Não é A cobrança deles é chegar e pagar as contas do final do mês, quanto não quer dividir, né? Exato. E aí, ponto. Mas só que a gente pega pra nós, mulheres. A gente também tem que deixar isso claro pra eles. Porque o homem, né, tem que dizer. Tem que... O óbvio deve ser dito. O óbvio deve ser dito. Nossa Senhora. Eu nem sei mais o que falar. Obrigada, gente! Obrigada, gente. Foi ótimo. Acabou nosso vídeo. Mas nos deu uma aula aqui. Viu? Quando forem casar e precisarem Vamos de pra umas dicas. casa. E quem tá casada também, né? Eu vou lá pegar o planejamento, vamos sentar todo mundo com os maridos aqui. Mas aproveitando então esse gancho que tu até falou da mudança, né? Então vocês não moravam aqui. E como foi essa mudança? Porque assim, então tu largou, tu é mãe, tu tá vivendo dentro daquele contexto, tua casa, teu marido, tuas filhas. E aí vocês resolvem se mudar de cidade. Nossa, tipo... E aí, como é que tu se inclui dentro dessa nova cidade? Como é que tu faz amigas? Como é que tu começa a viver uma nova vida? Como é que foi a adaptação de vocês nesse novo contexto? A gente se mudou então pra cá um ano antes, né, da pandemia. Mas uma cidade... O que a gente queria no princípio? A gente queria criar os filhos e viver num lugar melhor. Um lugar onde tivesse segurança, que eu pudesse ir na escola, deixar minhas filhas sem a preocupação de roubarem o celular. Que acontece, né? Na cidade grande, assim, roubava as mochilas das crianças saindo da escola. Onde eu morava, que era um bairro super bom em Canoas, eu não deixava elas botar o lixo pra fora do portão. Porque a gente tinha medo, viver com medo. Então a gente queria se mudar pra um outro país. Fiz a cidadania italiana, minha, das crianças, tudo preparado pra gente realmente mudar de vida pra um lugar melhor. Aí surgiu uma oportunidade. Meu marido teve comércio em Canoas por 20 anos. E tava cansado, né? Queria mudar de ares. E surgiu a oportunidade de ele trabalhar numa empresa aqui em Canela. Aí ele começou a ficar indo e vindo alguns meses, sei lá, 6 meses, 8 meses. E é complicado, né? Ficar 3 dias fora de casa, volta.
com esse arranjo que a gente tem, ele também é muito presente na vida das crianças, e aí começou a ficar ruim dele. Vamos se mudar pra lá, e ele se mudar de trabalho, o meu trabalho, que é a família também, né? Muda tudo completamente. Com certeza. Aí viemos, teve um lado bom e teve um lado ruim. O lado bom, começar pelo ruim, né? O ruim é que as crianças já tinham o grupinho, muda a escola, muda a rotina completamente, muda tudo. Na época eu tinha uma livraria, eu trabalhava em casa, sempre tive trabalhos que me proporcionassem trabalhar em casa com elas junto. Eu tinha uma livraria antes e depois tinha uma casa de festas infantis em Canoas. Daí eu trabalhava final de semana, à noite, era bem cansativo. Então, quando a gente se mudou pra cá, eu tinha todo o meu tempo pra elas, que foi o lado bom. Daí eu me dediquei totalmente a elas e tudo. Foi um pouco difícil no começo fazer amigos, cidade pequena é mais complicado. Foi bem difícil, assim, a gente mudou de escola várias vezes. Enfim, a gente foi procurando, até pra conhecer tudo, tu vai testando e ver o que né, se encaixa. Aí, passado um tempo, começa a conhecer as pessoas, teve a pandemia que atrapalhou um pouco. Mas nunca reclamei. Sempre achei que os benefícios de morar numa cidade segura, bonita, limpa, sempre valeram a pena. Então, foi assim, primeiro ano, não posso nem dizer o primeiro ano, acho que a primeira meia hora, eu acho que foi complicado. Mas assim, eu quero voltar, mas não quero mais agora. Tá ótimo. Não, nunca pensei em voltar. Nunca. Não, depois que eu vim, não, acabou voltar, acabou. Então, marido também, os dois estavam bem ligados. Claro, é que a questão da qualidade de vida daria pra toda a família, né? Então, então levou um tempo, hoje são super enturmadas, já conhecem um monte de gente, já faz 4 anos e meio que eu tô aqui, quase 5 anos, então já foi ótimo, foi uma mudança bem boa. E depois dessa adaptação, né, das crianças, de vocês como família, surgiu a BioB? A BioB veio justamente porque eu tive tempo de parar e pensar o que eu realmente amo fazer. Agora eu vou começar uma coisa nova, vou pensar lá no fundo do meu coração se eu pudesse trabalhar de graça, o que eu faria? Se eu pudesse fazer só isso. Aí eu escolhi isso. Escolhi trabalhar com cosméticos naturais, a minha filha mais velha começou a precisar de desodorante, e aí mas vou botar esses venenos no corpinho do meu bebê, Aí comecei a pesquisar, e aí quanto mais tu pesquisa, mais tu descobre coisas que, né, horríveis, né? A informação faz isso pra gente, né? Aí comecei a procurar cursos pra produzir cosméticos em casa, pra minha família. E o primeiro momento era pra consumo de vocês. E aí os cosméticos naturais levaram aos óleos essenciais, era uma terapia, daí comecei a aprender sobre isso. Aí um universo todo se abriu que eu não conhecia. E aí eu comecei a juntar tudo, era uma terapia com óleos essenciais, com os cosméticos, com o uso cosmético dos óleos essenciais, né? E o uso emocional também. E aí surgiu a BioB. E começou mesmo no intuito família, né? No intuito, tudo começa no teu intuito família, né? Que legal. Tipo, tu alinhou muito isso na tua cabeça, né? Tipo assim, eu vi um exemplo não tão bom na minha família, assim, né? Como eu não gostaria que fosse. E aí agora eu tô seguindo completamente o contrário, a realidade. E aí tudo começa através da família, né? Tipo, as mudanças. Minha motivação toda. Tua motivação é isso. Exatamente. Nossa, que maravilha. Né? Eu tô aqui com uma aula sobre casamento. Mas isso é muito legal, porque muitas vezes a gente não alinha as coisas, sai casando. Pra quem não tem filho também, Exato, né? sai casando, sai tendo um monte de relacionamento. Aí começa a ficar muito descartável, porque daí, eu não gosto do... E se não conversar, tu pensa que o casamento vai ser uma coisa, ele pensa que o casamento vai ser outra coisa. E não alinha, é muito fácil. Chegar lá na frente e termina, porque não tem como tu ficar com uma pessoa que não alinhou contigo. E aí, planejou bem ser mãe. Vou ser mãe, vou seguir carreira. Não, vou ser mãe e vou ficar só sendo mãe por um tempo e depois a gente vê como é que vai acontecer. Então, deixa muito alinhado isso. Mas dentro de toda essa tua rotina, né? Sendo que tu tem a BioB, tu tem os produtos, enfim, como é que tu consegue ainda, tipo, te colocar em primeiro lugar, tipo, de autocuidado, né? Como tu falou que, o casamento pra vocês é prioridade, né? Vocês cuidam muito do casamento pra que dê tudo certo e aí vocês consigam cuidar melhor dos filhos. Mas, e o teu autocuidado? Como é que tu faz? Então, comecei procurando a Roberta, que me botou na linha, muito bem. Eu nunca me descuidei muito, né? Mas claro que as aulas contigo, claro, né, me motivam bastante. Mas também, assim como tu disse, minha prioridade é o casamento. O que eu quero pro futuro? Eu quero poder viajar com meu marido quando as crianças não quiserem mais. Eu quero poder subir eu quero poder esquiar, eu quero poder fazer uma trilha na montanha, eu quero ter saúde pra fazer isso. Então minha motivação é isso,
também tem a ver com a família, né? Porque eu quero que eu e meu marido, né, continuemos que juntos tu e teu marido. e façamos coisas legais de casal. E pra isso tem que estar saudável. Então, e claro, eu preciso me cuidar, preciso estar bonita, porque, né? Casamento é né? também. Casamento, né? Tem que seduzir A gente também. precisa Pois é, porque esse casamento acaba sendo uma sedução sempre, né? Sempre. Porque tu tem que se apaixonar todo dia por Sempre, aquela pessoa. sempre, Então, não é assim, é. quando tu tá solteiro, tu sai todo dia com uma pessoa diferente, e aí tu te Novidade. arruma toda hora, não sei o quê. Não, tu tem que estar sempre se arrumando pra mesma pessoa. Exato, Né? Não, Tu tá ali. Tu não pode pensar nas partes ruins, que saco, que preguiça. Não, vamos lá. Não, eu tenho que conquistar meu marido hoje, né? Tipo assim, É. eu tenho que tá ali, sendo presente, fazendo... Isso. Tá anotado aí, gente, as dicas. Não, domingão também eu boto, né? Mas eu boto um abrigão, faço um coque, ele já me olha assim. Meu Deus, né? Hoje não é Pelo dia. menos eu vou pentear o coque aqui, assim, ó. Não vou deixar tantos cabelos. Não, tem os momentos relax também, né? Claro, não tem horas que... Mas a motivação de me cuidar também é isso. Também é isso, é um casamento. Também manter o casamento. Porque a gente só pensa, vou me cuidar quando eu tô solteira, mas depois quando despenca tudo. Mas não, poder se arrumar pro teu marido, né? Tá bonito, Se tu for ver, querido, eu me cuido, na verdade, claro, pra ele, mas eu me cuido primeiro pra mim. Porque se eu tô bem, eu consigo estar disponível. Né? Se eu me amo, eu consigo seduzir. Porque se a gente não se ama, a gente pode até se maquiar e fazer o força e não vai. E tu consegue se colocar em primeiro lugar. Não, eu vou me amar, vou não sei o quê, porque é pro meu marido, é pra minhas filhas, é pra... Sim, hoje mesmo, eu tô aqui, meu marido tá lá esperando 16 pessoas pro almoço. Mas eu falei, é a única coisa que eu tô fazendo pra mim hoje. Tu me dá licença, dá jeito aí. E ele tá bom, vai lá. Eu dou jeito de nada, vai lá. Tipo assim, vai pra gente terminar. Eu estar aqui hoje é um investimento em mim. Sim. Claro. É um momento meu. Não tem a ver com criança, apesar de estar falando sobre isso, né? Não tem a ver, meu tempo é meu, agora. Então também, me bota em primeiro lugar. E entender também a diferença do que a gente tá conversando agora, o que vai impactar na vida de outras pessoas. Né? Isso é muito legal. Se qualquer coisa puder, assim, acender uma chama em alguém, realmente, então, né? Fazer alguém pensar sobre isso. Pensar em alguma opinião diferente, né? Que isso é tão legal, trocar, assim. Já fico feliz, que é o meu objetivo de vida com produtos cosméticos. Eu quero ajudar pessoas a não se intoxicar, enfim. O meu objetivo principal de vida, ajudar as pessoas. Muito bom. E inclusive sigam lá, Biomê, né? Biomê natural, e aí a Bianca até, se precisar, ela faz até personalizado, né, Bianca? Fácil, a gente né? conversa. Então dá pra conversar bastante com ela. Além disso, vocês podem pedir dicas de casamento. Você quer dar um up aí? Vamos lá. Tem que chamar o Biomê marido e automaticamente já vamos. Nós vamos ter que chamar o marido da Bianca pra fazer uma variação. É isso vídeo mesmo. Aqui. Será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Não, mas muito bom. A gente quer um detalhinho. A gente quer... Como é que foi pra ti, né? Que a gente tem que pensar a mente masculina e o feminino. Como é que ele entendeu que o casamento ia ser desse jeito, sabe? Mas assim, muito bom saber disso. Foi muito bom dividir esse assunto contigo. Eu nem sabia que era coisa da vida. Que poderia ser dessa forma, Eu achava que era mãe, mas não que era dessa forma, que é tão alinhado, tão organizado o casamento de vocês. E muito bom poder inspirar outras pessoas a serem assim também. E agora, pra finalizar, infelizmente, estamos chegando no fim do nosso vídeo. Vocês nem vão usar as folhinhas? Nem precisamos, porque a conversa vai indo, assim. E aí, a gente só queria saber assim, uma dica ouro. O que tu gostaria que as pessoas ouvissem, que tu pudesse disseminar e conectar as pessoas também no... Em relação ao casamento, em relação a si Na real, tu pode fazer as dicas que tu quiser. Pode ter a ver com tudo que a gente falou aqui. Tu quer dar um de casamento? Acho que seria bom, na verdade. Vamos direcionar. Uma de casamento e uma de... Pro casamento é comunicação, né? Comunicação. E a gente, mulher, se comunica muito mais facilmente, geralmente, né? Os homens é um pouco mais difícil. Por isso que a gente é que tem que fazer essa... A gente tem que ser essa liga da família, essa cola, sabe? E é porque a comunicação não é só falada, né? A gente tem que saber perceber isso e nós, mulheres, temos mais habilidade pra isso. Então, pro casamento, eu diria isso. E pra parte da vida, assim, nos cosméticos, por exemplo. Sim. Saber se conhecer como o teu corpo funciona, como a tua mente funciona, assim tu vai conseguir saber o que é bom pra ti. Porque esse arranjo é bom pra mim. Tanto do casamento, quanto da profissão, quanto, né? Os cosméticos que eu uso, eu sinto que é bom pra mim porque eu me conheço. Então a gente tem que procurar sempre se conhecer. O autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo. O óbvio precisa ser dito na vida também, porque né, no casamento a gente precisa ter comunicação e muitas vezes a mulher é que vai... Por isso que a mulher que começa os DRs e que todo mundo brinca e tal. Mas é porque a gente tem essa possibilidade de conectar. Deixa eu ver se outra coisa. Pode. Saber ouvir.
Que as pessoas se comunicam muito, né? Mas escutar o outro é um exercício que é difícil, que a gente não pratica muito. Se fala muito em comunicar, Sim. mas em ouvir ninguém fala, né? É verdade. E tu tá disposto ali, né? Não, a gente vai fazer uma reunião pra alinhar algumas coisas, então ouvir o que o outro quer falar. Porque a gente quer falar tudo que eu quero, não sei o que, não, terminou, E ouvir de verdade, né? Ouvir de verdade. Não ouvir já querer, procurando respostas pra poder fazer a contrapartida. A pessoa começa a te Não, dizer e tu esvazia. começa já a pensar na resposta. Não, escuta a pessoa também, isso aí. Uma coisa que a gente precisa aprender com os homens, né? Esvaziar as caixinhas e ligar É. só aquela da conversa. né? É. Porque a gente fica nos nossos fios aqui dando solução, mas não, mas a pessoa não pensa como a gente pensa. Né? Ela vai trazer as soluções dela e o jeito que funciona pra ela, então a gente precisa tentar trazer isso pra nossa realidade, né? Então, muito boa essas dicas. Nossa, adorei, muito diferente. E Bianca, a gente tá muito feliz de ter aqui, ter passado isso. Vamos trazer a Bianca pra falar mais também outra hora. Adorei. De contar mais sobre a história de vocês ou como é a tua vida. Porque a gente pode inspirar outras pessoas. E esse é o nosso intuito, a gente tá muito feliz mesmo de ter. Eu também, adoro fazer isso. Vamos conversar mais, adoro. Mas, chamem a Bianca, podem perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Isso, A pode, Bianca eu adora adoro. conversar. Ela adora conversar. Pode Adoro chamar ela dividir pra café e conhecimento, vá conversar. Se tiver um café, um vinho, nossa, Um vinho, então, nem se fala. Né? dedica um tempo aí. É uma morte, assim, pra conversar com ela. Então, muito obrigada por estarem aqui. Compartilhem esse vídeo, foi muito divertido. E vamos lá, então, para o nosso último vídeo depois. Fiquem aí, que tem mais vídeo por aí. Beijo. Tchau, tchau.